Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Olha só, nós estamos aqui começando com a lição 8 e o tema dessa lição é planejamento para o sucesso. Nós viajamos, né? Estamos aqui em Aracaju, estou com meu filho, estou com minha irmã aqui num apartamento e o ambiente aqui está bem diferente. Eu estava procurando um local para poder fazer os vídeos e até então não encontrei. Talvez eu vá no auditório em outro momento, mais cedo, para a gente poder fazer. Mas por enquanto, vamos por aqui falar um pouco sobre o tema da lição de sábado e a de hoje. E o verso para memorizar diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. A recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, assim, esse verso de Paulo aos Colossenses mostra uma ênfase de que o trabalho deve ser feito sempre visando a honra e a glória de Deus, ou seja, o trabalho é feito para o Senhor. E aqui é citado dois personagens, José do Egito e João Batista. Nós lembramos que José passou por muitos altos e baixos. Ao ele ser tratado como um príncipe, podemos dizer assim, na casa de seu pai, isso não só causou ou despertou inveja aos seus irmãos fez com que ele fosse vendido ao Egito. Lá ele sofreu e sofreu muito, mas observe quem José era e o que ele se tornou. Debaixo da lama da prisão, ele foi levado à corte, de maneira que na, no lugar de mercadores, né, no lugar de vendas onde ele se encontrava, ele foi levado para o Egito, depois de lá foi levado para a prisão e depois foi levado a ser o governador do Egito. Então, olha o sucesso que teve na vida de José sem que ele se apercebesse. Já o caso de João Batista tinha uma vida inicialmente muito boa, mas depois acabou sendo preso e decapitado. Então, a nossa vida, na verdade, ela tem que ser sempre planejada visando a espiritualidade. E quando chegamos na lição de domingo, o tema da lição é o que é importante em primeiro lugar. Teve uma lição que eu estudei antiga que dizia assim: as primeiras coisas primeiro. E nós devemos nos importar com as coisas de Deus sempre em primeiro lugar. Elas devem ser prioridade. Conhecemos um pouco, irmãos, sobre a história de Jacó. E aqui, antes de entrar na história de Jacó, o texto citado é Eclesiastes 12, verso 1, quando ali o autor Salomão, já com a idade bem avançada, ele pede para com que todos os seus leitores lembrassem de Deus nos dias de sua mocidade. É sempre propício lembrar de Deus nos momentos mais joviais. É claro que aqueles que conhecem a Cristo com a idade mais madura não estão isentos de ser por ele abençoados. Porém, aqueles que gastam seu tempo, a sua vitalidade, o seu maior vigor com as coisas espirituais, elas têm com certeza muito mais propensão em desenvolver o seu lado muito mais do que aqueles que o escolhem com idade mais madura. É tanto que Salomão aqui descreve, né? Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade. Aí ele descreve: antes que venham os maus dias, e deles não tenham prazer, dos quais venha ocorrer situações adversas. Salomão também, embora aqui o texto não fale sobre ele, mas só menciona um texto dele, ele viveu uma vida que inicialmente foi uma subida enorme, quando Deus lhe concedeu sabedoria, discernimento, percepção, e ele utilizou inicialmente para a glória de Deus, e uma das definições ou umas evidências disso é a escritura do livro de Provérbios. Provérbios foi escrito em um momento onde Salomão estava muito jovem. Já agora, quando ele escreve Eclesiastes, ele já estava com a idade bem madura. E lembrando do que ele fez, do que ele vivenciou, ele pede aqui, faz um apelo, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aqui embaixo, o autor da lição, ele cita a situação de Jacó. Sabemos, irmãos, que Jacó viveu um período, logo no início, onde ele enganou seu pai, enganou seu irmão, precisou fugir para poder viver. E lá onde ele foi, para Padã Arã, ele então conhece o seu tio Labão, né? Labão era irmão de Rebeca, logo Raquel, a pessoa com quem ele se relacionou, com quem ele casou e teve o filho, José, que nós falamos na lição sobre o sábado, ela era sua prima. Então Labão, sendo irmão de Rebeca,
e Rebeca pediu que ele fosse para lá, para que ele se refugiasse. Então ele agora trabalha para o seu tio revê que ele não deveria continuar trabalhando sem receber coisa alguma. Jacó faz a proposta de passar ali 7 anos para poder ter Raquel como a sua esposa. Labão aceita a proposta. Conhecemos então que aquela situação para o que Jacó era e o que ele se tornou, sabe? Ele faz um pacto com Deus. Quando ele fala assim, no Vale de Jaboque, ele fala, se eu voltar em paz e que se o Senhor me conceder bênção, ele pede para que, claro, diante ainda do contato que ele iria ter com seu irmão Esaú, ele pudesse ter paz. Mas antes, inicialmente, nessa forma especial, Jacó aqui passa por uma situação bem adversa. Olha o que é que diz aqui a lição de hoje. Depois que Jacó fica, ou melhor dizendo, fez seus compromissos espirituais e financeiros com Deus, o Senhor o dirigiu ao encontro com Raquel, ao poço. Está no livro de Gênesis 29, o verso 9 ao verso 20. É apropriado tomar a decisão espiritual e a decisão da vida antes de compromisso ou antes do compromisso do casamento. Isso aqui daria uma ótima reflexão para aqueles que estão constituindo um relacionamento conjugal. As coisas espirituais têm que sempre vir primeiro. Elas sempre têm que ser colocadas em alta para que as demais coisas possam ser decididas com discernimento. Eu estava agora há pouco aconselhando a irmã que ela está muito alegre, muito feliz com o seu relacionamento e a pessoa demonstra ser uma pessoa muito boa, uma pessoa da qual ela qualifica como um homem de Deus. E conversamos sobre esse assunto e uma das coisas que ela me chamou, que ela me falou, que me chamou a atenção foi, ele sempre não só fala muito de Deus, mas tem muitas propostas de salvação, de vida eterna e que na volta de Cristo ambos possam estar preparados para recebê-los nas nuvens dos céus. Se o relacionamento, irmãos, ele não for com compromisso com Deus, não vai adiantar. E é interessante porque assim foi que Jacó fez antes até de contrair um relacionamento com Raquel. E isso serve para nós hoje. Os compromissos financeiros são importantes, os compromissos sentimentais e relacionais são importantes, mas eles só poderão se desenvolver de maneira eficaz se Deus de fato for o primeiro verdadeiramente. Não só de boca, mas em espírito e em verdade. Que assim façamos com os nossos compromissos, honrando a Deus em primeiro lugar e assim dessa forma as demais coisas serão acrescentadas. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem do Senhor para cada um de nós hoje, de maneira que possamos, Senhor, por mais que viemos correr atrás do que é financeiro, atrás do que é relacionamento conjugal, relacionamento de namoro, mas que nós não deixamos de colocar em primeiro lugar a Tua presença e o Teu cuidado. Colocar em primeiro lugar a Tua orientação, o Teu discernimento, de maneira que nós possamos nos sentir, Senhor, sendo utilizados pelo Teu Divino Espírito Santo e embasados pela Tua Palavra. Perdoa-nos, ó Pai, quando às vezes buscamos o que é passageiro, quando buscamos aquilo que é, na verdade, de validade temporária. E assim como a Tua Palavra nos aconselha, que possamos colocar acima de toda e qualquer coisa a prioridade do Senhor. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados e nos dirija nossa vida conforme a Tua santa e boa palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença, uma ótima semana e que os cuidados do Senhor repousem sobre você e sobre sua família durante cada dia desse feriado. Até logo.